Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Cada Caso um Case. Hoje eu tô muito feliz, acho que a conversa vai ser animada, vai ser deliciosa, eu posso garantir para vocês. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, mandando mensagem, compartilhando. O Cada Caso um Case é feito para vocês, então obrigada aí por todo mundo que está participando. Bom, eu vou ler sobre ela, eu tenho certeza que vocês conhecem, mas vou ler um pouquinho porque eu dei uma estudada sobre ela. Queria dizer que ela é filha da Silvana e do Glauber, duas pessoas incríveis que eu conheci e sou muito fã. É casada com Carlinhos desde 2018 e é mãe do Rock, um Bull Terrier, e a Maia, que é um Boston Terrier, que ela adotou depois do Rock. Ela tem uma carreira, gente, interessantíssima e a gente vai falar sobre isso, mas mais do que a carreira, ela é uma pessoa interessante. Quem olha aí pelas redes sociais vê uma mulher forte em dois sentidos. Pelo que ela fala, pela opinião que ela coloca, mas também porque pratica crossfit, então a gente já vê o quanto ela é forte nos dois sentidos. Tem aí muitos seguidores, né? Não preciso contar aqui a repercussão que ela tem, são quase 20 mil hoje nas redes sociais. E é uma pessoa que quem conhece, muito brincalhona, muito interessante e de muito bom humor. Mas ela também tem um lado que é uma menina super especial, que tem muita emoção. A gente se conheceu através das redes sociais e foi super especial. E eu posso dizer que essa amizade aí atravessou essa fronteira do digital. Então, hoje eu conheço ela além das redes sociais e posso dizer dessa menina super especial que ela é. E não é só isso, não é só eu que acho isso, né? Porque quando a gente passeia com ela, ela faz amizade com todo mundo. Se ela não conhece, ela vai conhecer. Então, ela é essa pessoa apaixonada. Eu queria introduzir e agradecer Luísa Fontana. Seja super bem-vinda ao Cada Caso um Case. Por que você... Tô quase chorando aqui. Só Você não é tudo isso? Não sei. Você que tá dizendo a sua ótica, mas eu agradeço. Gente, que coisa mais linda que você fez. Ah, imagina. Me manda. Vai estar gravado, tá gravado. Eu preciso transcrever isso depois. Mas não é verdade, mas não é mentira, olha só. Não é verdade, eu acho. Não é mentira. Você... Quem te conhece nas redes sociais, e como eu falei, são muitas pessoas, vê a pessoa de opinião forte que você é, isso é importante, isso faz diferença. E eu acho que as pessoas te seguem justamente por isso. Tem o lado do crossfit, ou do cuidado com o corpo, que é uma preocupação que você tem contigo, mas que você quer transparecer isso para as pessoas, mostrar o quanto é importante a saúde. Sim. Mas, quando a gente se conheceu... Né? A gente fez amizade pelo podcast, pela live em que eu te convidei. E a gente foi construindo essa relação. E quando eu te encontro hoje fora, e eu tenho certeza que todo mundo que te conhece vai identificar isso, o quanto você é menina, o quanto você é brincalhona, o quanto você é uma pessoa realmente amável. Pode falar moleca, não tem problema. Moleca. Eu sei. Então, é delicioso te encontrar nas redes sociais e fora também. E eu sou super grata pelo esse encontro nosso que aconteceu. Nem me fale, Bru. E tô super feliz de você estar aqui. Nossa, você começou assim, como é que eu vou continuar, gente? A ideia hoje aqui, eu tenho dito isso para as pessoas do Cada Caso um Case, é que as pessoas conheçam a Lu além do crachá. Perfeito. Além das redes sociais, para conhecer essa menina que eu conheço, que é super apaixonante. Então, bem-vinda! Ai, obrigada! Minha grávida amada, gente. Olha, com essa introdução fica até difícil dizer alguma coisa a mais, né? Trouxe mamãe e papai também, marido, os babies. É isso. Então, basicamente, é a minha vida, né? Então, fico muito feliz, porque daí também... É interessante o que você falou no início, porque sai também um pouco agora dessa seara só Luísa da Heineken, né? Não é o Luísa Fontana da Heineken, é a Luísa Fontana, da vida, do não sei o quê, do isso, daquilo. Então, é muito gostoso de ouvir isso num podcast. É a primeira vez, Bru. Olha,
Você conseguiu me emocionar. Ainda bem que eu esqueci de passar o rímel, porque senão eu já ia ter me borrado. Eu tô dizendo que eu vou me divertir nesse podcast. Mas pra gente começar, Bora. eu gosto sempre de perguntar sobre a sua infância. De onde você veio, como foi a sua infância, você tem irmã, eu sei que tem irmã. Sim. Me conta um pouco esse lado pequena. Tem apelido? Olha, eu tive. Era Picolina e... Até hoje eu não sei porquê. E Punk, né? Porque a Punk é a levada da breca da época ali. Então, isso já entrega também a idade, né? Anos 80 ali. Tudo bem que eu vivi os 90, né? Nasci no final dos 80. E nasci aqui na Paulista, né? Inclusive, a gente tá perto da Paulista. Então, nasci aqui na Paulista, no Hospital 9 de Julho. Mas cresci na Zona Leste. Ali na Vila Prudente. Depois fui pra Moca. Tá. Então, sou você sou é da moquense. Moca mesmo. Eu sou da Moca, né, Bela? E assim, você me bota com a comunidade e fica complicado, né? Até o sotaque já vem. Mas cresci basicamente ali na Moca. E eu nadava também quando era criança, nadei muito. Acho que desde pequenininha minha mãe já tinha colocado tanto eu quanto a minha irmã. Então a gente já foi pegando gosto assim também por esporte. Aliás, só falando da gente, mas na verdade ficou só eu. Minha irmã não... Abandonou a natação? Abandonou tudo. A natação, a academia, não faz nada. Entendi. Mas, enfim, funciona pra ela e tá ser tudo mais bem. amiga dela, então. Não sei, talvez, ela parou no segundo filho, pelo menos por enquanto, né, Bruce? Já tá no terceiro. E depois ela foi pra faca, né? Pra dar aquela acertada naquilo que o sedentarismo não permitiu, né? Entendi. Talvez algum dia eu também precise, não... Muito pelo contrário, assim, de falar mal sobre. Não. Muito pelo contrário. Tá aí, minha filha. Mas é que tem que usar, não é mesmo? E se tem, vamos usar. E se tem, vamos usar, exato. Mas voltando pra infância, a gente né, nadava ali quando era pequena, então... Comecei também a pegar gosto por esporte lá. E eu lembro direitinho que minha mãe falava assim... Se vocês pararem de nadar... Que ela começou a dar pra gente a opção de parar de nadar lá pra uns... Acho que 10, 11 anos. Eu cheguei a ser federada na época. Campeã estadual e tal. Só que, ai, gente... Aquela coisa de competir no inverno, naquelas piscinas abertas, com aquele frio. Eu nadava rápido porque eu queria sair logo da piscina, sabe? Então, tipo... Qual era o seu gatilho? O frio? O meu gatilho era o frio, total. Tanto que até hoje, assim, eu tenho esse negócio com água muito gelada. Fui enganada só algumas vezes, sei lá, Cabo Frio, que o próprio nome já diz, ok? Mas aí eu fui desafiada, fui obrigada a entrar. E na Grécia, que daí eu falei, estou na Grécia, não é mesmo? Vamos entrar no Mar Egeu. Muito. E eu fiz a cagada de entrar depois de um europeu. E achei que tava ok. Ele pode ter vindo da Sibéria. Ele não demonstrou a menor dor. Eu não tava mais sentindo os meus pés, entendeu? Mas foi legal. E aí ele também começou esporte e tudo mais. Estudei sempre em colégio particular. Mas quando... Estudei no Colégio São Judas Tadeu. E aí, quando eu tinha... Ixi, idade eu não sei. Mas quando eu tava ali na 6ª série... Eu fui para outro colégio ali na Vila Prudente, porque minha mãe, na época, era professora desse colégio e a gente não ia pagar mais colégio. E ajudou muito, foi num período meio difícil ali, que foi até num período em que teve o 9/11, que eu lembro direitinho, eu saindo da escola, e o pessoal falando, Estados Unidos está em guerra, tal. E eu, o que está acontecendo? Como assim? Que guerra? Eu era muito nova quando morreu o Ayrton Senna. Tá. Então, eu não lembro de onde eu estava no Ayrton Senna. Então, me marcou essa coisa de... Eu lembro muito. Tá vendo? A maioria das pessoas lembram, eu não lembro. Eu sei que foi em maio. Me marcou porque... Na verdade, eu lembro do dia, porque o meu pai era aficionado por corrida. Acho que domingo era, né? Era o dia E eu acordei, meu pai estava sentado no sofá, chorando. E eu nunca tinha visto meu pai chorar. Que então, doideira, eu nunca mais né? esqueci desse dia, assim, porque foi realmente impactante. Que doideira, assim. né? O Senna causou isso, né, na gente. Sim. E embora eu não lembre da data que ele se foi, óbvio, eu gosto também de... Era 1º de maio, 94, eu acho. Era? 94? Eu lembro da Copa de 94, se ajuda a dizer, né? Faz parte ali também da infância. Quebrei um dedo do pé chutando a parede, porque eu fiquei brava com alguma coisa. Porque não faz muito sentido. Punk, a levada da breca. Eu sou cheia de cicatrizes. Eu tô achando até que eu vou ficar com uma nova, porque me deu uma porrada na porta de casa ali. Tem umas maçanetas gigantescas, eu não calculei direito. Me dei uma porrada, é muito moca, né? Me dei uma porrada. Mas, enfim, aí a gente estudou ali num colégio que minha mãe trabalhava. Aí minha irmã passou na faculdade pública. Eu não tive a mesma sorte, digamos assim. E, na verdade, foi até bom, porque eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade. Então, eu prestei letras, nutrição e publicidade. Tá, letras, nutrição e publicidade. Aí não passei em nada.
Nada? Nada. Eu falhei com sucesso. Aí eu falei, pronto. Foi a minha primeira grande decepção da vida, né? Inclusive, eu lembro direitinho de uma cena, assim, eu tomando banho, depois que eu vi a última faculdade lá que eu não tinha passado. Aham. Sabe aquela música lá, tipo, Keep Bleeding? E eu assim, não passei nada, chorando no chuveiro. Aí meu pai... Parece que o mundo vai acabar, né? Parece! E meu pai, ele... Você conhece. Ele é muito calmo. Ele é muito divertido. Ele é muito de boa. Ele nunca levantou o braço mal a voz com a gente. E minha casa era meio Big Brother, sempre foi. Assim, tá andando pelado, tá no banheiro, não tem problema. Tamo aqui em família. E aí ele abriu, assim, a porta do box e falou, Luísa, chora o quanto você quiser chorar, só que daqui a pouco você limpa esse seu rosto, a gente resolve isso, não é o fim do mundo. Você pode prestar de novo quantas vezes você quiser. É isso. Tá. E foi, né? Depois eu fiz, acho que 4 meses de cursinho, mais pra decidir mesmo o que eu queria. Aí decidi que eu queria mesmo marketing e fui pro marketing ali no Mackenzie. Entendi. E nunca fui, óbvio, aluna nota 10 no colégio, mas também nunca fui totalmente mediana ou ruim, não fui. Claro, tinha as matérias ali, tanto que em física, terceiro ano do colegial, eu já tinha prestado vestibular, tudo bem, não tinha passado em nada, mas já tinha prestado vestibular. Aí o professor chega pra mim e fala assim, Luísa, você tá de recuperação. Faltava, sei lá, 0,4, algo do tipo. E a média tinha mudado pra 7 na época. Aí eu cheguei assim, né? Falei, professor, é o seguinte, eu colei em todas as provas. Se mesmo assim eu não conseguir nota, eu não vou conseguir agora. Eu posso respeitosamente te pedir a gentileza de me colocar em conselho? Olha Ele olhou só. pra mim, olhou pro caderno, porque não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época, pelo menos, era lembra aquela pasta que tinha um monte de quadradinho e os professores marcavam a nota, a presença, essas coisas? Aí ele só olhou assim pra nota, olhou pra mim, olhou pra nota, apagou, colocou 7 e falou, por favor, suma da minha frente. Então, assim, professor, Por 0,4 caso você ela vai esteja me dar vendo muito isso, trabalho. eu nem lembro quem é você, seu nome direito, mas eu te agradeço, né? Porque E crianças do meu Brasil... não peguem Não, esse exemplo da tia Lu. Não peguem, é melhor não. Mas assim, falando sério, não dá pra ser bom em tudo. A gente não vai ser bom em tudo. E às vezes a gente não tem não é o melhor, não é a matéria que a gente mais se desenvolve, né? E talvez em outras a gente esteja voando. E precisa ter essa coisa de ter a média em todos. Então fica uma cobrança realmente, né? Mas é o que o Cortella fala, Eu né? não sei, Ele fala que a eu gente não tem que fazer o lembro melhor que eu com aquilo que a estudei de gente tem. física. Eu não sei se eu Tá colei, vendo? mas eu realmente não lembro o que eu aprendi sobre física. Porque você não aprendeu. O Você André- fez pra passar na escola. O André sempre me fala coisa, isso a gente aprendeu na aula de física. Eu falei, acho que eu Cara da marmota, né? Eu faltei, porque realmente... E é isso. E tudo bem pra quem estudou e se deu bem em física, né? Mas não era... Pensa que fofo, meu marido, né? Formado em engenharia, pós-graduado em sei lá o que de finanças, Brubbles. Às vezes eu tô com umas dúvidas de matemática, vou perguntar pra ele, Linda, isso é matemática básica. Eu falei, isso não está me ajudando a resolver o meu problema. Eles são assim. O André também é da engenharia. E parece que é uma coisa óbvia. O que ele Eu fez? já combinei assim, ó. Escola... lição de casa do Bento, que tem que fazer conta, essas coisas, é com o André, entendeu? Ai, o que tem que perfeito. interpretar, deixa comigo que eu Faz faço. todo sentido. Eu fiz muito bem, então, não ter casado com um publicitário. É isso, senão Né? ia ter uma disputa aí. Eu só sinto falta de ter, assim, alguém que ajude em casa pra trocar uma lâmpada, matar tá. uma barata. Você lembra do vídeo da barata? Nossa, Lembro. gente, ele não mata barata nem a pau. E Ah, me não, bota em pra casa- matar e ainda me pede pra retirar o corpo. Não, Nossa, em casa. sério. Em casa eu não tenho esse problema. Que bom, né? Porque não tem barata ou porque Não, tem o barata, André tem mata? quadro, tem luz, ele faz tudo isso. Casa sou eu sou marido de aluguel. Entendi. Mas, voltando ali aos pontos, minha infância foi muito boa, foi muito feliz. Quantos Não- anos de diferença da sua irmã? 2 anos e 3 meses. Tá, E a gente se dá super bem. eu vi. O único ponto é que quando a gente tava começando a entrar na adolescência, que a gente ia começar meio que a aproveitar juntas, eu tinha 13, ela tinha 15, ela começou a namorar com meu cunhado. E tá com ele desde então, Uau. né? E hoje é o quê? Entendi. Dia 24. Dia 22 eles completaram
23 anos e alguns meses de relacionamento. É tipo eu, mas eu fui um pouco mais velha. Comecei com namorar por 18 para 19 com o André. Ah, mas também foi cedo, né? É, mas é que a gente tem uma diferença um pouquinho mais velha, né, amiga? Ah, não, tá tudo certo. Tudo bem. E você tinha primos? Como que era a vizinha? Porque Moca é casa Sim. na rua, não é? Era meio que E eu isso, morava né? numa casa na Moca, que era numa rua que só tinha 2 casas. Na verdade, ainda só tem 2 casas, né? Tá. E aí a vizinha se mudou pouco tempo depois que a gente se mudou pra lá. Então a rua era praticamente nossa. Do lado tinha uma pracinha. Aí eu sempre tive muitos cachorros ali do lado de fora, né? Era sempre no quintal. Tanto que agora, vivendo em apartamento pela primeira vez, né? Só depois que eu casei que eu me mudei pra apartamento. Então faz 5 anos que eu moro em apartamento. Ok, me adaptei, beleza. Mas o porte do cachorro muda, né? Então antes eu tinha Akitas. E tive uma que eu chamava de hot dog, porque ela era uma mistura de Rottweiler com dog alemão. Tá. Ela tinha 60 quilos. Ah, eu achei que era um salsicha aquele. Não, ela era literalmente um hot dog. Que legal. Rottweiler com dog alemão. E ela era gigantesca. Praticamente um potrinho. Coisa mais gostosa da vida. Tanto que a gente brinca que a Maia, que é a que a gente adotou, a Boston Terrier, se existe isso ou não sei, mas é uma reencarnação da Dory. Não é possível. É mesmo. Porque essa cachorra é doce, Nossa, ela é praticamente uma pessoa. O Rock tá mais cagando assim pra gente, sabe? Sei. É, mas ele também é Mas muito sempre foi fofo. assim ou pela idade dele? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Entendi. E ele é tranquilão, né? Ele é tranquilo, mas é um Bull Terrier, né? Se você botar bota depois um dia no YouTube, procura qualquer vídeo falando sobre Bull Terrier. Eles giram... loucamente por qualquer coisa. Brincalhões. São, mas eles são brutos, né? Então, não, assim, eu tenho é um cachorro muito forte. Eu tenho um American Staffordshire. Então, Então, quando eu chego, é aquela brutalidade correndo. Você fala, meu Deus, ele vai matar alguém. Exato, e eles são muito fofos e muito carinhosos e muito bonzinhos. Mas é essa brutalidade. É isso. Não, é que o Romeu, ele tem esse momento quando a gente chega... Mentira que seu cachorro chama Romeu. Chama Romeu. Eu adoro nome de gente em cachorro. Coisa do André. Ok. Que ele depois vai... o sonho dele é depois trazer a Julieta. Eu entendo, eu tenho um vizinho que ele tem um casal de vira-latas que ele adotou, que é o casal real, é a Kate e o William. Ah, entendi. É vira-latinha. Mas o que eu ia dizer é que quando a gente chega, ele normalmente é eufórico, mas depois ele... Dá uma acalmada. Aí o Rock dá uma acalmada também. Tanto que assim, ele não é matinal, por exemplo. Eu saio pra treinar ali às 7 da manhã, ele tá mortaço na cama. Entendi. Não, como se nada tivesse acontecendo. Mas me conta, você saiu da Moca, você falou que foi pra Vila Prudente, porque... Não, ao contrário. Eu cresci na Vila Prudente, foi até os 9 anos, aí fui pra Moca. E aí, na Moca, foi ali mais, né, a segunda fase, né, da infância, a partir dos 10 anos, e o início, a adolescência toda, e o início da vida adulta. Saí de casa com 30 anos, né? Saí de casa pra casar. Ah, tá bom. Literalmente. Tanto que foi um choque, né? Voltando da lua de mel, eu falei, eita... Agora aqui que é minha casa. Mudou a caminho. Aí, no dia seguinte, eu acordei, meu Deus, tudo mudou. Mas, enfim, tava, claro, feliz, mas foi meio que um baque. Tem. A gente não pensa no depois, né? Vai indo, não, tem o casamento. Essa coisa de test drive, eu sei, eu não julgo, mas eu pensei, falei, você vai querer fazer um test drive numa Ferrari, meu amor? Entendi, ó. Aí ele falou, claro que não. Eu falei, ótimo. Então, estamos combinados. Foi com o véu Grinalda, coisa toda, e maravilha. Linda. Mas, então, você perguntou de primos, né? A minha família é relativamente pequena. Tá. Porque meus pais, cada um tem um irmão. E cada um deles tem 2 filhos. Tá. E, na verdade, o tio, por parte de mãe, tem 3. E a gente se dá super bem. Todos os primos. Inclusive, moram na mesma rua que eu. Lá no Campo Belo. E... Os meus primos paternos também, a gente teve muito contato durante a infância. Inclusive, o meu primeiro primo paterno ali, né, o Juliano, é militar, tudo. E ele tem a mesma idade, não apenas a mesma idade que eu, como ele é 1 semana mais velho que eu. Ele nasceu no dia 6 de julho de 87 e eu 11 de julho de 87. Então, assim, todas as fotos que você vê, assim, são os dois bebezinhos e tal. Que legal. E a gente, quando criança, brigava demais. Mas hoje em dia a gente se dá super bem. Inclusive, eu sou madrinha da 3ª filha dele. Então, a gente tem uma relação muito boa, assim, de família. Mas como é uma família pequena, a gente começa a popular com os primos, né? Então, por exemplo, o primo de primeiro grau, o primo irmão do meu pai, que é meu padrinho, que era ali o meu sonho de vida ser
como profissional, o tio Marcos, e como pessoa também, eu acho ele uma pessoa fantástica. É o primo de primeiro grau do meu pai, ou seja, meu primo de segundo. Ele é meu padrinho. Tá. E aí, a gente mantém contato bastante. Então, eu tenho muito contato com o meu padrinho, né? Com a minha madrinha, que é a esposa dele, que não é da família, mas casou, ok, é família, tamo lá. Digo assim, agregada, né? Madrinha, pelo amor de Deus. Não me entenda mal. E aí, com os meus primos de terceiro grau também a gente tem contato. Aí, do lado da minha mãe, tem o meu tio, né? Que tem os 3 filhos. E a gente manteve muito contato com os primos da minha mãe. Tá. Então, ali, eu conheço a primaiada até, sei lá, 5º, 6º grau. É tudo primo. Entendi. Então, quando você viu lá na minha festa, boa parte dos meus primos que estavam lá eram os meus primos de segundo, terceiro grau. Entendi. Tinha alguns de primeiro, mas a maioria eram os de terceiro. Então, a família é relativamente pequena, mas é bastante unida. Tanto que o Carlinhos brincava ali no início do namoro. Ele falava, pô, por que de novo nesse final de semana tem festa? Eu falava, sei lá, porque foi aniversário da minha avó no mês passado. Ele, mas foi no mês passado. Eu falei, mas a gente ainda quer comemorar. Vai ter comemoração, vamos e são lá. animadas. Muito, mas muito. Sempre tinha festa, delícia. sempre alguma coisa. E eu tive o prazer de ter os meus 4 avós até Ah, que delícia. 3 anos atrás. A minha avó materna faleceu há 3 anos. Então, assim, eu ainda tenho o privilégio também de ter 3 avós. Os meus 2 avós e a minha avó Que paterna, legal, que delícia. que é muito gostoso. Família é uma delícia e esse lado de lembrar a infância é sempre super bom, né? E quando a gente consegue manter, né? Alguns mais, outros menos, mas isso é muito Mas gostoso. amizade de infância também eu ainda tenho bastante. Tanto que um deles é o Américo, que eu vira e mexe também, converso com ele. E esses dias ele veio me falar lá todo feliz que, inclusive, Américo, um beijo pra você, porque eu sei que você vai assistir depois. Por favor, Américo. Ele tava ali todo empolgado, falando que eu ajudei ele de uma certa forma ali a inspirá-lo a perder peso. Perdeu, acho que 20 quilos. Aí vai agora, esse domingo, correr numa corrida que vai ter lá do Juventus. Não, e é bom você falar disso, porque acho que você postou uma foto esses dias do antes e depois. Porque estava bolotinha, né? Eu tava meio gordinha. Então, porque você nadou muito tempo, imagino que você criou aí um corpo. Sim. E depois isso... Sim, eu acho que sempre tem um momento que você tá, sei lá, ou espichando ou alguma coisa que você dá uma mudada no seu corpo, né? Tanto meninos quanto meninas, pra magrinho ou pra gordinho, enfim. Você vai descobrindo ali também como é que é a tua genética. E eu, quando era criança, como eu sempre pratiquei muito esporte, eu era muito magrela. Tá. Eu era muito magrela. E aí, naquela foto, eu tinha acabado de fazer 20 anos, estava no aeroporto, indo pra Austrália. Minha primeira viagem internacional e foi o meu intercâmbio, digamos assim. Morei 1 ano lá, né? Com o meu padrinho. Tá. Com a família dele também, tudo. Foi sensacional. E aí, eu tinha um namorado, fazia 2 anos, que na época que eu tinha 20, acho que ele tinha 25, 26. Então, naquela época, a diferença era um pouco maior. E ele era muito sedentário, fumava, bebia. Não que eu estivesse fumando ou bebendo, mas eu também, assim, comia mais, estava mais desleixada. Embora eu ainda continuasse praticando esporte, fazendo natação não, fazia academia, natação eu já não fazia mais. E aí eu fui bem mais gordinha do que normalmente eu era. Tanto que eu recebi depois algumas críticas das pessoas falando que eu usei alguns termos meio pejorativos pra falar que eu tava meio gordinha. Mas, gente, era o que eu ouvia. Que eu tava bolotinha, que eu tava... Gente, era o que eu ouvi. Se alguém também se ofende, eu sinto muito. Mas são os termos que a gente ouve, querendo ou não, até hoje. De vez em quando eu tenho um pouco disso também. Porque era assim, a Naná, que é minha irmã, é a magrela. E a Lulu é a fortinha. Tanto que até hoje, quando me chamam de fortinha, eu não sei se eles estão realmente falando de músculo ou se estão falando que eu tô um pouco, sei lá, talvez acima do peso. É uma coisa que fica, às vezes, na cabeça. É o tipo de segurança que vai criando ali. Ok, já sei, é uma outra coisa. Nunca fui exatamente obesa, nem nada do tipo. Mas, naquela época, eu tava bem mais acima do meu peso, sim. E fui viajar, mas assim, mesmo porque eu queria comer tudo. Sabe, tipo, quando a pessoa tá acima do peso e ela quer se despedir da comida pra falar depois eu vou começar uma dieta? Taquei o pau e fui mais gordinha mesmo. Só que daí depois eu fui criando mais consciência também de dieta, né? Não era só malhar. E o malhar pra comer, você mantém a saúde. Claro que depende do quanto você malha e do quanto você come. Tem que ser diretamente proporcional. Agora, quando você simplesmente fala, eu faço atividade pra comer.
ok, só que você não vai ter, de repente, um resultado mais de alta performance ou um corpo mais bacana. E aí, depois eu comecei a ir pra uma linha de que eu queria ir mais pra performance, pra um corpo bacana e tal. Mas assim, sei lá, a última vez que a gente se encontrou, fora o aniversário no Sul, você come de tudo. Eu como de tudo. Não é uma coisa assim, regrada no sentido de que não pode comer, né? Não. Agora, por exemplo, eu estou, porque agora eu vou viajar daqui 2 semanas e, né, Caribe e tal. Tem que estar bonitinha pras fotos. É isso. Aí, ok, eu dou aquela Não, e dizer que segurada. vai estar bem sempre é mentira. Então a gente vai. Não, mentira mais ou menos, porque o meu marido, ele não sai da dieta há uns 14 anos. Tá. Ele é assim, ele gosta, ele consegue sentar na minha frente, me ver comer uma pizza, comer um doce e não querer. Entendi. Carlinhos Mas- deve ter sido bom em física. É daquelas pessoas únicas. Ele também nem gastar muito tempo aqui pra não começar a falar besteira, né? Vamos pensar também. Mas ele segue uma rotina de alimentação. É literalmente há 14 isso. anos. Ele segue uma rotina de alimentação correta há 14 anos que faz sentido pra ele. E tá tudo bem também, né? Acho que. Hoje em dia tá, né? Que agora a gente acertou. Mas, por exemplo, eu nunca tive o Ah. prazer de dividir uma sobremesa com meu marido. Entendi. Pode parecer besteira? É besteira, mas é só um adendo, Pode só um ser. comentário. Mas ele não pentelha ninguém por causa disso. Mas, claro que tem algumas certas limitações. Às vezes eu quero comer em algum restaurante X, ele fala, putz, mas não tem nada lá que eu possa comer. Uhum. Aí a gente tem que mudar, Tá. entendeu? Mas normalmente ele é muito mais adaptável. Ou muitas vezes, inclusive, ele come antes, vai, fica ali, sei lá, bebe alguma coisa, um refri zero, uma água. Nossa, um refri zero ou uma Uhul. água. E tá tudo bem, assim, Entendi. não incomoda ninguém, Carlinhos é viagem brincadeira. também. Carlinhos. Mas, enfim, dá pra levar. Mas é a forma dele de levar a vida. Tá. E ele tem 24 Mas por são 7 dois a 14 exemplos anos, de- um corpo... Vocês não malham escultural. juntos, né? Pelo que eu A acompanho. gente malhava juntos. Tá. Mas aí, depois da pandemia, eu falei, não, preciso de um espaço, né? Uhum. Eu tinha casado fazer o quê? Eu casei em maio de 2018. Em abril? Em abril de 2020 deu a pandemia. Chegou um dia que eu tava lá trabalhando, eu falei, gente, alguém vem buscar esse homem que ficou perdido na minha casa, porque tá todos os dias aqui na minha frente. Quando eu casei, não me disseram que era isso, né? E fomos um casal que durou Imagina. mesmo depois da pandemia, então É isso. é alguma coisa, É né? isso. Claro, tem suas coisas aqui e ali, mas a gente passou Não, da muita pandemia. gente separou. Muita gente Ou separou durante a pandemia. engravidaram ou separaram. Eu não fiz nenhum nem outro. E nem engordei também. Fiquei... teve isso também. teve também. Isso também. O pessoal começou a usar moletom, lycra, e falou, a vida começa a partir de verdade. agora e não verdade. quis largar mais. E também tá tudo bem. Ou não, né? Porque depois tem gente que fica querendo correr atrás. Mas, enfim. E eu sempre digo, não é correr atrás do prejuízo, porque o prejuízo é muito ruim, certo? Então, você não vai querer correr atrás do prejuízo. Você vai correr atrás de reaver aquilo que você teve de prejuízo, Aham. né? Correr atrás do prejuízo é continuar no prejuízo, afinal, É né? isso. Olhando pelo contexto. Mas a gente passou pela pandemia com tudo isso e antes a gente treinava juntos. Tá. Tanto que a gente se conheceu na academia, né? E ele... Na verdade, eu também comecei a querer alguma coisa mais dinâmica. E ele é muito mais quietão, né? Eu também sou quieta. A gente percebe. Mas eu tenho também um momento que eu gosto de socializar. E aí eu comecei a descobrir no CrossFit um negócio que, pô, era um treino super mega intenso. Você não tem muito como roubar, o que Tá. também é ótimo. Tá. Tinha a parte entendi. de... Que eu me saboto total. Nossa, eu me Eu desafio. não sou um bom exemplo. Não vamos falar sobre mim. Continua falando sobre você. Ok. Mas eu encontrei no CrossFit uma nova modalidade do tipo que eu gosto. E antes eu era muito E é diferente da preconceituosa. sensação que você tinha da natação, que você fazia, que era uma coisa que você fazia Eu fazia rápido. porque eu era meio que obrigada. Hoje em dia você faz por prazer, Hoje em dia eu faço realmente. por prazer. Só que assim, depois do que eu saí da natação quando eu era criança, eu fiz... Minha mãe disse que ainda quando eu era pequenininha eu fazia balé também, só que eu batia nas amiguinhas, mordia os coleguinhas e me escondia nos armários pra comer aquele salgadinho. Eu super imagino. Então não deu muito certo. Né? Pensa, uma baixinha, branquela, gordinha, cabelo preto, lisinho, franja e monocelha. Eu acho que tem uma foto sua que eu olhei, vi. Se não tiver, depois eu te mostro. Mas eu era fofa.
Eu era fofa. Mas eu era muito espoleta. Nossa, eu batia nos coleguinhas no colégio. Entendi. Eu levei suspensão já. E aí meu pai me deu parabéns, porque ele falou, não pode deixar ela te bater. Tem que Olha bater só. de volta. E a gente Ok. é amiga, Eu nunca fiquei de recuperação. Eu era aquela pessoa assim... Eu até diria que você é boring, se eu não te conhecesse. Não que eu seja o máximo. Mas eu tinha uma preocupação de estudar muito grande. Não, agora que você falou isso, olha a pessoa. Hoje tinha uma call para falar sobre finanças ali, a parte contábil, acho que eu não aprendi nada. Enfim, falou ali de Acho que eu não aprendi nada, é ótimo. ali Mas era uma aula para falar de conteúdo sobre algo? Não, é dentro da Heineken mesmo. Sim, Era pra sim. falar sobre a parte de fazer provisão de valores e tudo mais. E aí estavam explicando. E eu abri meu coração lá. Falei, nossa, gente, inclusive é legal ter essa call, porque a única matéria na vida que eu recuperei foi... que eu recuperei não, que eu reprovei. Reprovou. Foi em contabilidade na pós-graduação. Enfim, fui meio sincerona. Você fez faculdade de marketing? Fiz pós-graduação em ADM. Ah, tá bom. Falei, acho que eu preciso. Matemática financeira até eu acho legal. Agora, contabilidade, for God's sake, né? É um desafio. É tipo física. É. Você tem que botar uns negócios atrás E você daquilo. vai conversar com o contador, ele te fala com uma tranquilidade, você fala, amigo, eu não entendi nada do que você falou. E... Eu acho que eu entendo a parte de o que são ativos e passivos. Isso eu acho que eu entendi. De um lado que põe cada um. Aqui põe aqui põe aqui. Aqui é pra cima, aqui é pra baixo. Aqui é não sei o quê. Ok, eu consigo fazer um DRE, eu consigo entender meu P&L. Isso eu consigo, tranquilo. Mas, enfim, tem outras coisas que eu não vou aprofundar e também não é problema meu, né? Não tem o que fazer. Eu vou até onde me cabe, né? Mas, voltando lá à parte da gente treinar juntos. Então, quando acabou a pandemia e eu comecei a gostar de CrossFit, ele morre de medo de se lesionar qualquer coisa. Eu também tenho, claro, essa preocupação e nunca me lesionei. Só que eu sempre fui a primeira, e isso eu confesso. Inclusive, já peço desculpa também para quem eu fiz isso na época. Mudei. Eu falava, nossa, jamais vou fazer CrossFit. O pessoal todo se quebra, se destrói. Imagina que eu vou... Já faz uns 2 anos e meio, nunca me quebrei. Tá. Ótimo. E tem um amigo, inclusive, o Douglas, que é profissional... E ele sempre fala, você que falava que não quer fazer. Eu falei, pois é, gente, mudei, gostei. Mas é que assusta mesmo, eu olho falando. Então, meu pai não gosta de ver meus vídeos, fazendo principalmente HSPU, né, que é o Handstand Push-Up, que você fica de ponta cabeça fazendo os negócios lá, ele não gosta. Ele fala, filha, eu acho que você vai quebrar o pescoço naquilo, então não olho, tem aflição. Ou quando você bota a snatch ali, a barra pra cima da cabeça, também não gosto. Depois a gente dá um Google sobre o que ela tá falando. Não vou explicar, tampouco demonstrar, mas vocês deem uma procurada. Mas tem umas coisas que são uma parada que você fala, isso aqui não é natural do corpo fazer. Mas é legal, e você começa a se desafiar. Aí fala, então você vai ter que fazer 1 milhão de flexões, e mais 1 milhão de barras, e mais um não sei o quê, e vai ter que correr 5 quilômetros. E você vai amarradona. E tem uma energia ali, a galera junto. Tem. Né? O pessoal tem... exato, tem uma comunidade ali muito gostosa. Eu criei um grupo muito legal. Tanto que tava uma parte ali do meu grupinho do CrossFit no meu aniversário. Né? Então, assim, a gente acaba criando isso. E você conhece uma pessoa hoje... você vai ser minha dupla e tal. Você já tá ajudando o outro a fazer o negócio. Então, assim, tem um lado mais também de comunidade que eu gostei, que me encontrei e vou continuar. Então, se Deus quiser, esse ano eu faço minha primeira competição, só pra sentir o gostinho de como é que é. Mas se eu me conheço bem, eu vou gostar. E depois eu vou querer fazer mais. E aí eu vou... Que legal. Que aí começa a ter metas, começa a ter objetivos. Que legal, que legal. E me conta, você estava falando que você foi para a Austrália. Você foi fazer um intercâmbio? Isso. Lá na Austrália? Isso. E ficou 1 ano lá? Isso. Eu fui para ficar 6 meses, que eu ia, na verdade, 7, porque eram 6 meses de um curso que eu fiz de business. Tá. E porque eu já fui falando inglês, né? Eu fui alfabetizada em português e inglês, então já foi mais fácil. E aí eu ia ficar mais 1 mês de férias e depois eu voltava para a faculdade, para a vida normal e pro até então namorado. Que, inclusive, hoje em dia é casado com uma amiga minha, Ingrid, beijo. E aí eu fui para ficar esse tempo e ia voltar, porque também tinha um namorado aqui. Aí o namoro acabou, a faculdade eu podia trancar mais um pouco. Eu falei, vou ficar mais um pouco. A vida tava ótima lá. E eu costumo dizer que a Austrália, acima de tudo, foi o lugar onde quebrou aquela minha bolha prosêmica, que eu comecei a descobrir o mundo. Eu fui pegar metrô, isso porque meu pai trabalha com transporte ferroviário, trabalhando no metrô por anos. Eu fui pegar pela primeira vez metrô, ônibus, quando eu fui pra faculdade. Com 18 anos, 17 e pouco, 18 anos. Então, assim,
eu sempre vivi na minha bolinha ali, da Moca, mamãe leva, mamãe busca, papai faz isso, papai faz aquilo. E pra mim tava ótimo, tava tranquilo. E quando eu fui pra Austrália, foi uma mudança muito... Uou, pera! As pessoas fumam maconha. E são pessoas legais. Não era isso que tinham me Não contado. era isso que minha mãe tinha dito. Eram drogadinhos, eu não poderia andar com eles. É isso. Aí passa um tempo. Aí, ai, nossa, eu tenho uma amiga super incrível. Gente, mas ela trabalha numa boate como stripper. Aí depois eu fui ver, nossa, meu melhor amigo era um gay. E eu consegui descobrir em mim que, ok, cada um tem uma escolha, faz uma coisa, mas não quer dizer que a pessoa seja ruim. E eu tenho N exemplos do que aconteceu lá. Eu continuei sem ter a curiosidade de experimentar drogas, porque eu sou um experimento que deu certo do colégio. Todas as palestras que faziam sobre drogas, álcools e qualquer coisa, eu morria de medo. Então, eu nunca fiquei bêbada, nunca usei droga. Por enquanto, pra mim, tá bom. Quando eu ficar velha, eu acho que eu vou... Sabe? Vou ser aquelas velhas que vou dar trabalho pra todos os filhos, netos, sei lá. Vou beber. Eu vi um meme na internet, sua mãe e seu pai já chegaram naquela fase que você tem que cuidar deles, que agora eles estão dando trabalho. Então, eu provavelmente vou ser dessas. Trabalho no sentido de pirar, entendi, né? Entendi. Eu acho que bom, gostaria, sei lá, vamos ver o que tem aí pela frente, né? Mas pretendo despirocar, né? Se tá anotou aqui e tal, a partir de tantos anos, despirocar, tá lá. E na Austrália eu fui conhecendo essas pessoas, eu falava, cara, essas pessoas aqui estão numa roda enrolando um baseado, pedindo pra eu enrolar, porque falam que eu sou delicada aqui com a mão, então eu falei, não vou fazer. Mas já tinha aprendido a não julgar. Eu já tinha entendido... E assim, não é também porque meus pais são preconceituosos ou qualquer coisa do tipo, não é isso. Mas eles me deram uma educação pra eu, hoje, talvez, ser o que eu sou. Não tô dizendo que isso determina o que as outras pessoas vão ser, não é isso. Mas na mente deles era, sim, esse caminho que eu tinha que seguir. Ótimo. Não, depois que a gente vira pai e mãe, é um tema polêmico porque você não sabe até onde você perde o controle das coisas. Né? Então, tem um lance de preocupação de... pode ser que a maconha seja legal, mas depois leva a outras coisas. Para onde vai? Será que o nosso filho vai se perder? Então, tem essa preocupação realmente, né? Então, no final, a reação primeira é melhor não, né? Não vamos... Isso refletiu em mim, mas de um lado positivo, porque lá também eu acabei tendo amizade com essas pessoas. E ok. Hoje eu entendo também esse assunto de uma outra forma. Continuo, sim, sendo contra drogas. Continuo e ponto. Eu sou careta, mas eu sigo as minhas coisas. Ao mesmo tempo que também, aquela minha amiga que eu descobri depois que era stripper, foi uma pessoa que uma vez eu nunca vou me esquecer de que eu estava passando super mal. Já estava morando sozinha, né? Porque eu passei 4 meses com os meus padrinhos morando na casa deles, depois eu fui morar sozinha. Já estava morando sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. Eu estava... sabe, botando tudo pra fora. Ela foi a única pessoa que foi pra minha casa, dormiu comigo, segurou meu cabelo enquanto eu tava passando mal. Entendi. Eu vou julgar o que ela faz, a vida dela? O corpo é dela, a vida é dela, ela sabe o que ela faz. Ela é uma pessoa maravilhosa. Da mesma forma que o meu melhor amigo era o Lelê, um cara gay, que infelizmente foi embora mais cedo do que a gente esperava, por um câncer no estômago. E quando eu fui ver também, tava ali... E, gente, eu descobri o mundo. Eu descobri o que acontecia por trás dos muros de Winterfell. Sim. Né? Trazendo Gotti aqui como exemplo. Mas eu descobri como que era o mundo e eu me descobri como mulher. Eu descobri também, assim, eu tinha aquela mentalidade de julgar as pessoas no sentido... aquela lei saiu com o cara uma vez e já deu pra ele. Aquela lá não presta. É a escolha dela, é a forma dela de viver. Isso não significa que a pessoa não preste ou não. Então, a Austrália, pra mim... foi uma mudança de cabeça, de mentalidade, aonde eu me descobri como mulher. O que eu gosto como mulher e o que eu gosto como pessoa, como ser humano. Então, assim, foi um período incrível na minha vida. E te trouxe uma maturidade. Gigantesca. Eu viajei a costa leste, de norte a sul, sozinha. Foi incrível também. Tudo programadinho, tudo certinho. Tanto que eu lembro que teve ali um momento que eu perdi um voo e aí, putz, não tinha o que fazer e tal. Liguei para uma pessoa que conhecia outra pessoa que foram me buscar e me deixaram no outro destino ali. Dirigiram 2 horas de carro. Então, assim, quando você também mora em outro país e você tá meio que sozinha, tá todo mundo mais ou menos sozinho. Então, as pessoas se ajudam também muito. E isso eu criei
putz, lembranças e uma forma de começar a enxergar a vida adulta de uma outra forma, de uma outra maneira, sendo uma outra Luísa. E determinando também quem eu era, né? Então, eu sinto sempre que ir para a Austrália foi o que separou, não vou dizer a fase da infância, porque eu já tinha ali 20 anos, mas foi o que me introduziu para a vida adulta. Bom. Sabe? E tudo que eu passei lá foi incrível, tanto que vira e mexe o sonho que eu tô passando por lá. Um dia eu volto, nem que seja para visitar. Que legal. E aí você voltou, continuou a faculdade? Continuei a faculdade, me formei bonitinho. E estava dando aula de inglês, né? Porque eu já tinha... Na verdade, um dos meus primeiros... Aliás, o meu primeiro emprego foi dando aula de inglês no colégio, que minha mãe dava aula também. Ela tinha uma escola de idiomas. E eu dava aula para criança. Ah, que Era legal. todos os dias, meia hora de aula. Tá. Inclusive, foi onde eu conheci a Bruna Biancardi. Ah, tá bom. Foi nesse período. E aí, eu dava aula lá e comecei a dar aula também para uma empresa de engenharia civil. Ficava aqui na Juscelino Kubitschek, em São Paulo. E um dia o cara, né, que eu dava aula, falou, olha, minha esposa tá trabalhando no Portal R7, que inclusive é aqui na rua de trás, da onde a gente tá. E que aí sim foi meu primeiro emprego de carteira assinada, essa coisa toda. E falou, ela tá precisando de uma assistente, você não quer conversar com ela? Aí deu certo, eu comecei a trabalhar com ela lá. Tipo, como estágio ou como já... Já era como assistente, não era mais estágio. E, putz, foi super legal, assistente de projetos especiais de marketing. E tava lançando o Portal R7, pensa, que é o da Record, né? Ah, então, é verdade, foi muito legal, foi muito legal. Aprendi bastante coisa e comecei a descobrir que eu gostava desse mundo digital. Tá. Aí, saindo de lá, fui pra Ricardo Eletro, aí comecei a ir mais pro varejo. Falei, pô, varejo também é legal, mas é faca na caveira, né? E naquela época, como eu ainda era analista, você trabalha muito e ganha pouco. E aí, surgiu o UOL, que eu trabalhava metade e ganhava o dobro. Falei... Tchus, off the não tô indo. Fui sem olhar para trás. Mas olho para trás até hoje, porque tenho muitos amigos que da época da Ricardo Eletro, acho que é a empresa que eu mais cultivei amizades, né? Porque que legal. Tinha o quê? 24 anos. A galera era super jovem, era mó pegação, mas trabalhava pra caramba, comia coxinha. Importante isso. É importante dizer. Curtir a vida. E era muito gostoso. Então, assim, a gente criou um grupo muito legal. E até hoje, quando a gente vai nos eventos, ou VTEX, ou E-Commerce Brasil, ou Digitox, enfim, qualquer evento que a gente vai, sempre se encontra. E hoje eu também, como indústria, né? Depois tendo passado aí pela Disney, pela Philips, pela... Emirates na indústria, né? Mas, enfim, agora pela Rect e agora pela Heineken, eu sempre encontro alguém. Então, quando é meu cliente em algum varejo, sempre tem alguém que foi da minha época do varejo. Ou aquelas situações também meio embaraçosas, do tipo, oi, prazer, Luísa. Não, a gente se conhece, eu conheço. É, daquele churrasco tal, da Ricardo Eletro. Isso porque eu não bebo, né? Imagine ser. Claro, eu tava lá, né? Na casa fulana. Tá, era eu. Então, assim... Sempre você vai encontrando que conhece alguém e tal. Tipo, o mundo é um ovo de codorna anã, né? É isso. Mínimo. É isso. Mínimo. E era sempre a parte de digital que você sempre atuou? Sempre. Porque hoje a gente fala... Eu acho que... Bom, eu pelo menos posso falar por mim, que eu acho que o mundo digital eu tenho muito para aprender, mas a gente vê que proporcionalmente... O digital tomou uma proporção maior, as pessoas do digital, a necessidade de ter pessoas... poucos anos, né? Não era algo tão disseminado. Por isso que talvez essa comunidade se conhecia ou trocava. E faz quase 14 anos que eu trabalho com e-commerce /digital. Né, eu acho que fui uma das... Eu tive eu não vou nem dizer privilégio, eu tive a sorte, né? Porque ninguém sabia o que ia vir daquilo, né? De entrar nesse segmento no período em que ele estava mais começando, digamos assim, mas toda empresa que eu passava falava, agora é o momento do digital, agora é o momento do e-commerce. Então, se continuar assim também pela próxima década, estamos bem. Perfeito. Mas eu sinto hoje que eu tenho um pouco desse gap do físico. Nunca trabalhei com físico. Então, quando eu tô, por exemplo, até no próprio Rubens Santana, né? Que eu dou aula ali da frente de digital. Quando eu vejo eles falando sobre as dificuldades, ou até dentro da própria Heineken, né? Os perrengues ali de trade, material disso, material daquilo, treinamento. E aí, os promotores e tal. Eu falo, gente, mas isso é muito complexo. No meu mundo, a gente cria um conteúdo bacana, aperta 3 botões, bota online e já era. Né? Então, eu consegui viver isso meio que desde o início. E eu fui pegando gosto. Não é a única coisa que eu me imagino fazendo até o resto da vida. Aliás, imagino. Mas caso surja alguma outra coisa também que eu acho interessante, por que não?
mas porque eu ter passado por algumas empresas já, né, por várias, sempre empresas muito legais, própria, Disney, Emirates Airlines, são empresas incríveis. Mas todas formaram a Luísa profissional e a Luísa pessoa que eu sou hoje. Perfeito. Olhando para diferentes nichos, para diferentes frentes, para diferentes indústrias, para diferentes KPIs, para diferentes uma série de coisas. Tornaram a pessoa que eu sou e eu consigo ter hoje, né, modéstia à parte, uma visão diferente da maioria das pessoas que, de repente, passaram muito tempo numa única empresa e aprendendo ali, né? Eu consegui ter visões diferentes, experiências diferentes, momentos diferentes. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo e por isso que eu acabei indo sempre pro digital e fui evoluindo nessa frente. E quando você... Porque o R7, agora você falou, eu lembrei, era um negócio realmente de que estavam surgindo esses meios de comunicação digital onde a gente poderia acessar, e foi um boom, realmente, o R7. E aí, depois, quando você foi trabalhando, tipo, Disney, você trabalhava na divulgação, na comunicação para as pessoas... Era aqui no Brasil que você trabalhava? Era aqui no Brasil. Para poder divulgar coisas lá, ou eram produtos que vendiam aqui? Isso é legal, né? Porque a maioria das pessoas, quando eu falo que eu trabalhei na Disney, falam, ai, nossa, que legal, em qual parque? Ah, tá. Né? Ou às vezes falam, mas tem parque no Brasil? Dá uma bugada, né? As pessoas não lembram ou não imaginam. Não, porque é um negócio gigantesco. Sim, né? mas para, por exemplo, você assistir um filme da Disney no cinema, você tem que ter todo um time que tá trazendo esse filme pra cá. Você tem que ter todo um time que tá fazendo a divulgação desse filme. Você tem todo um time que tá vendendo licenciamento dos produtos... Licenciamento? Né? Dos produtos para que, sei lá, a gente tem uma caneca do Mickey por sei lá quem fazendo, né? Então, tem várias áreas. Área de eventos. Os eventos você vê de princesas, Disney on Ice, os musicais. Tudo é uma empresa... É a Disney aqui no Brasil trazendo para cá. Perfeito. E eu ficava responsável pelas mídias digitais da Disney. Que na época era o site disney.com, Disney Bubble, que era um site... Nem sei se ele ainda existe, tá? Pra ser sincera. Mas era um site voltado para o público das mães, né? Falando sobre atividades para fazer com os filhos e tal. Era bem legal. E era replicado dos Estados Unidos e foi feito aqui localmente depois. Aí entrou, na época que eu tava lá, entrou Lucasfilmes, a gente tinha comprado ali na época, então começou a olhar para Star Wars. E também tinha comprado Marvel, então também olhava para sites da Marvel. E o meu trabalho era basicamente monetizar esses sites. Mas além daquilo que era só vender... eu sempre esqueço essa palavra, mas vender o... Ai, gente, quando... Não, quando você vai vender a quantidade de inserções ali dentro, enfim, você vai vender ali o CPM, né? O custo por clique, por mil e tal. Inventário, lembrei. Você vendeu inventário. Então, na época, o que eu tinha? Uma marca fortíssima na mão. Na verdade, a mais forte do segmento. Só que eu não era o site mais visitado. Tinham outros sites como o Recreio, por exemplo, que ficava debaixo do UOL, que ele tinha muito mais audiência. Então, aquele valor que era cobrado pelo Recreio, sei lá, para um banner, um mês ali de banner, ou um X CPMs, era X e o meu era X mais 2. E por que o meu era X mais 2 se eu não tinha tanta audiência? Ah, porque eu sou Disney. Tá, mas não é bem assim que funciona. Então, eu comecei a me juntar com os outros times, principalmente do time que chamava Disney Media Plus, que vendia todas as mídias, desde um patrocínio de corrida até sei lá, uma publicidade nas nossas revistas, revistinhas e afins. E eu pegava tudo aquilo e começava a chegar nesse time e falava assim, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente vender esse inventário, que é relativamente baixo, vamos vender um projeto especial, como, por exemplo, na época aconteceu isso, a gente estava lançando o segundo filme do Carros. E se a gente fizesse uma parceria com alguém de seguros de carros e tem uma área kids e a gente cria uma landing page onde a criança pode ficar brincando ali com jogos Disney exclusivos tô chutando aqui, para Mafre, e eles podem ficar aqui jogando e tal, e eles pagam X e eles ganham visibilidade no nosso site. Vamos cobrar o contrário. Porque, Bru, quanto que custa um game? Se eu chegar e te cobrar 5 mil, você vai falar, beleza. Se eu chegar e te cobrar 100 mil, você vai falar, se meu budget estiver ok. A gente não sabe quanto custa. Verdade. Então, eu podia cobrar quanto eu queria, porque era
o custo versus o valor percebido. E o valor percebido era muito maior. Era muito maior. Então, tinham alguns games ali que já estavam quase para ser descontinuados. Aí eu conversava com o time da Argentina, que é ali meio que o que cuida da América Latina, né? Por um motivo político, que foi o primeiro país da América Latina que trouxe os filmes da Disney pra América Latina, né? Primeiro país a trazer. E aí eu conversava lá com o pessoal, falava, Lu, tem meia dúzia de games aí, mostra pro cliente, vê qual que ele gosta e a gente consegue fazer um oferecimento tal. Tá. Deu super certo. Então, a gente parou de vender ali inventários de 50 mil para vender projetos de 1 milhão. Entendi. Isso foi muito legal. Então, era trabalhando aqui no Brasil com esse time e também ensinando um pouco, né, com todo respeito à palavra, mas também ensinando o time um pouco a trabalhar com essa frente. Né? Uma coisa o cara de mídia já existia. Ele estava ali mexendo no double click do Google, outras ferramentas, ok, sabendo o que ele estava fazendo. Mas outra coisa era como que a gente vende isso? E era onde eu entrava. E parece simples, né? Porque às vezes, e muito comum quando acontece com marcas globais, de já vir pronto ou já direcionado, e você fala, amigo, aqui é diferente, né? A gente vai ter que aprender a como convencer, no seu caso, não só o convencimento do público final, mas do B2B, né? Exato. De como trabalhar com isso, Exato. Né? Porque era meio que, entre aspas, ensinar o time de dentro, juntar um pouco também com os times de fora. Então, eu cheguei num momento, olha que loucura, a pessoa que cuidava de records, ele falava, Luísa, MP3 é teu. Eu, não. É uma extensão do teu produto de records. Ele é um produto digital, mas ele é teu produto. Assim como tinha a fita cassete, depois lançou o CD, depois lançou o DVD. MP3 também é teu. Streaming também é teu. Entendeu? Então, eu fui vivendo... Que loucura. Entendi. Eu fui vivendo isso. Olha só. Olha, tão jovem ainda. Então... Como o mundo mudou, né, em 36 anos. As coisas novas não tem isso, né? Se você cria essa segmentação, você cria esse direcionamento, né? Porque é muito isso. Você falando, sai de um lado físico da coisa, onde você tinha o CD, a fita cassete, para algo que... E aí parece que por isso... Virou um digital, mas digital. Não, é uma extensão do produto, né? É verdade. Interessante. E da Disney você foi para... Da Disney, eu fui para Philips. Empresa holandesa também. Eu gosto da cultura holandesa. Eu gosto dos holandeses. E passei 3 felizes anos lá também. Aprendi muito. Trabalhei com pessoas incríveis. E a Philips tem uma extensão de produtos enorme, né? Não mais. Não mais. Pelo menos no Brasil, tá? Pelo menos no Brasil. Na Holanda também é super forte. Oral Health Care. Produtos para cabelo, grooming, né? Masculino e feminino, depilação, tudo mais, é super forte. Mas há uns anos a gente vendeu a frente. Tem uma parte de lâmpadas, de som, não tem também. Então, que foi separando. Foi separando tudo. Então, teve uma época que era tudo unificado, tudo Philips. Aí virou Philips TV, Philips Som, Philips Personal Health, Philips Kitchen, Appliances. Depois Lighting, né? Com a frente de luz e tal. E foi meio que separando. Aí, TV foi vendida para TCL? AOC? Não lembro. Foi vendida para alguma marca e eles fabricavam, mas ainda podiam usar o nome Philips. Aí, Audição foi vendido para Gibson. Sabe aquela de guitarra? Aquela de guitarra. Foi vendida para eles. Aí, na época, a gente tinha comprado no Brasil Valita. Né? Então, era Philips Valita. Aí, Lighting separou também. E tem uma outra frente também que é de saúde pesada. Ressonância magnética, raio-x, é hospitalar. É bem legal também. E foi separando. Por isso, na minha cabeça era um negócio que eles tinham vários... E eu fui pra lá e eu cuidava dessa frente de Personal Health, Kitchen Appliances, Oral Health Care e bebês. Com Avent, com a linha de Avent, que também é nossa. Então, eu cuidava disso lá na época, mas também sempre no e-commerce, com clientes digitais, Walmart extinto no Brasil, que Deus o tenha. Americanas, né? B2W, que talvez também seja extinto. Logo não sabemos. Mas eu ficava aí com esses clientes digitais e a gente foi crescendo muito. E o que você aprendeu no Ricardo Eletro te ajudou? Putz, demais! Demais! E demais mesmo. E o que é legal também, assim, agora que você comentou isso, o que eu aprendi na Ricardo Eletro, eu trago tudo para até hoje. Assim, o Ricardo Nunes, né,
Fez tudo o que fez, ainda não pagou uma galera ali, né, que já saiu, mas enfim, agora tá querendo ensinar os outros a serem ricos, mas Entendi. ok. Mas, tirando isso, me deu grandes amizades, como eu te falei, né? Inclusive, a Aline, que é minha melhor amiga, foi minha madrinha de casamento. A Karina, a Ingrid, enfim, amigas muito queridas. Tô falando o nome delas porque eu sei que elas vão assistir. Boa. Beijo pra vocês. E a Ricardo foi uma ótima escola para aprender muito sobre e-commerce. Porque uma coisa é quando você... Não tô também criticando quem não tenha isso, tá? Eu acho que, claro, tem totais condições. Mas quando você vai para a indústria e já ter passado pelo varejo, principalmente no segmento que você trabalha, é um diferencial. Faz diferença. Porque se eu tô aqui sentada na mesa negociando com você e você é a compradora, né? Você é o varejo, a sua indústria... Eu já conheço um pouco das tuas dores. Eu sei quando você também só tá querendo ser chatinho e fazer aquele joguinho psicológico. E eu sei quando realmente você também tem razão e tá sendo cobrado. Ou eu sei quando eu também já estou errando com você. Ou até onde você pode chegar na sua negociação. Certo. Eu acho que dá para criar, inclusive, uma empatia maior na hora de você fazer negócio. Você faz negócios melhores, né? E interessante você falar sobre isso, porque o e-commerce ainda é um desafio e tem muita oportunidade quando a gente olha para o varejo. Talvez a parte de eletro é a mais desenvolvida, né? Mas o segmento que você atua, ou de alimentos no geral, tem um desafio enorme. Tem um aprendizado enorme ainda. E você percebe... Porque eu lembro que você me contou um dia que tem uma opção de não ter um site próprio, portanto, você tem esses parceiros de varejo para trabalhar. Então, é o dia a dia, né? Sim, sim. E como que você vê quais são os caminhos e os desafios que tem para tornar isso maior? Porque a gente vê os last miles, que especialmente para bebidas, contribui bastante, porque achou um mercado aí, né, que fez sentido, eu preciso da cerveja gelada, então isso contribui para esse uso. Mas não é um lugar que eu olho e falo, eu vou comprar para abastecer, eu acho. Você pode me corrigir. Eu vou abastecer minha geladeira de cerveja comprando no e-commerce. Não sei se ainda já é... Tem um pouco dos dois, Bruce. Tá certíssima na sua colocação a respeito dos last miles, principalmente, né? Rappi, iFood, Corner Shop e afins. Eles atendem o que a gente chama de KSM, que é um Key Sales Moment. Então, um momento-chave para consumo, que são separados ali em alguns momentos ao longo da semana, do dia, de ocasiões, de eventos. Então, quando você está, por exemplo, num churrasco, acabou a cerveja. Cara, você não quer sair. Perfeito. As pessoas, pelo menos, não querem mais. Isso. Sair para comprar e até gelar. Não, cara, compra gelado direto, pede ali no Rappi, pede no iFood, já era, vem gelado, pronto, tá aqui. E isso, às vezes, é resolvido em 15, 20 minutos. Né? O produto já tá com você, o que é fantástico. Porque isso também acabou virando uma demanda. E tem o lance da segurança também, de que vai sair, bebeu... Exatamente. Né, contribui... Que daí entra também com mobilidade, isso, né? Quando a gente fala. Mas o que eu acho interessante hoje de ver é que agora pós-pandemia, vamos falar assim. Pandemia, é inegável dizer que acelerou muito o e-commerce. Então, o que a gente ia ter como evolução, talvez em 5 anos, a gente teve em 2. Isso é real. Aquele quiz, né, que fazem. Quem acelerou a mudança digital na tua empresa? A, o presidente. B, o time. C, o sei lá o quê. O CTO. D, D, a pandemia. D, a pandemia. Foi a pandemia. Mas tinham alguns players que já jogavam e jogavam bem. Outros que jogavam, mas só estavam lá para dizer, oi, eu existo, estou na internet. Outros que eram os nativos, que a gente chama de peer players, a própria Amazon, o Mercado Livre, agora o Magazine Luiza, que já é mais considerado digital do que físico, entre outros. E alguns ali, principalmente os mercados, tanto Pão de Açúcar quanto Carrefour e outros regionais, eles tinham uma operação, mas eles não estavam preparados para o que estava para vir. Então, assim, eu vivi e vi, ou eu vivi para ver, olha que loucura, grandes marcas, grandes varejistas abrindo CDs para atender demanda de e-commerce em 3 dias. Bizarro. E incrível ao mesmo tempo. Essa virada digital, principalmente, aconteceu durante esse período da pandemia. Agora, os pós-pandêmicos que é o que vão determinar aí o pacing que a gente vai continuar nesse mercado. Sim. Então, já tem alguns estudos mostrando, inclusive da GfK, mostrando que, por exemplo, a geração Z,
A geração Z não viveu boa parte do mundo físico. É. Teve gente da geração Z que entrou na faculdade, nunca pisou na faculdade. Não viveu determinadas coisas. Então, agora esse pessoal tá morrendo para viver no físico. E eles estão vivendo no físico. E continuam comprando no físico. Mas a jornada começa no digital. Então, eu brinco que eu tô mal acostumada, né? Os meus números sempre cresciam muito. Às vezes, triplo dígito. Outros duplo. E tudo bem que o duplo vai de 10 até 99, né? Mas era um duplo dígito interessante aí no in-between. Mas hoje, talvez, já seja colocado que pro ano que vem, talvez só cresça 4%, 5%. Uou, só vou crescer isso. Mas os outros canais nem crescem isso, né? Então, continua crescendo, mas não mais do mesmo jeito que era antes. Então, hoje a gente tem que olhar mais para a estratégia, olhar mais para os clientes que estão bem desenvolvidos. Aqueles que não estão, como que eu posso ajudá-los? Como que eu posso fazer com que eles vendam mais? É um melhor posicionamento dos meus produtos na vitrine deles? É uma melhor visualização dos dados que eles têm ali disponíveis e como que eu vou usar esse dado para criar insight, para poder me trazer alguma informação adicional? Por exemplo, a gente consegue muitas informações com os clientes Last Miles, principalmente com os peer players. Tá. Aí eu olho lá e falo, olha, tá tendo aqui uma mudança de comportamento de compra que as pessoas costumavam comprar na quarta-feira para receber no sábado. Aí sim a compra programada, então compra programada ainda existe. Não é mais a principal, mas ainda existe, aí o ticket médio é muito maior. Tá. E as compras de última hora, que são mais voltadas aí para os Last Miles, que também existem, mas só que daí os varejos tradicionais, até o próprio Carrefour, que seja, a GPA, eles começaram a se adaptar mais nisso no Express, né? Entregando no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, ou no Clique e Retire. Então, eles foram evoluindo junto. E quando a gente fala em Clique e Retire, eu acho fantástico dividir esse dado, que eu sempre falo, e que provavelmente quem for ver daqui a um tempo já vai estar desatualizado e desatualizado para mais, que hoje 68% das pessoas que fazem escolha pelo Clique e Retire, quando chegam na loja para retirar o produto, acabam fazendo uma nova compra. Ou seja, a gente entrou na era que se chama Age Commerce, que é o Hybrid Commerce, que é o e-commerce híbrido. Então, se você não está jogando no físico, no digital, não quer dizer que você esteja atrasado. Mas se você tem essa possibilidade, se você é um player físico e digital, um player híbrido, jogue direito. Use as armas que você tem. Chama para mais uma recompra. Porque a partir do momento que você fechou essa continha aqui, 68% dessa população, desse grupo, desses indivíduos, tem a chance de converter de novo. Você está preparado para isso? O que você está fazendo para que isso aconteça? Eu falo muito isso nas minhas redes sociais, inclusive. Bota um danadinho de um cupom para recompra. Nem que seja 5%. Nem que seja um frete grátis. Ou um member get member. Convida teu amigo que teu amigo ganha... Faça. Porque é muito mais barato você manter o cara na tua base do que você trazer um novo. Sim, total. Eu acho que tem esse olhar de trade digital, esse olhar de investimento digital tem um braço importantíssimo, não só de pensar como eu aprendo a fazer isso, mas como eu conecto essa relação físico e digital, né? Que eu acho que é o maior desafio, porque... E não tem certo e errado, mas a gente vê equipes separadas que, de repente, precisam começar a trocar, entender ou unir, talvez. Sim. Porque, às vezes, eu tô comprando para programada, mas se eu tiver num churrasco, eu também vou lá comprar no Last Miles e eu sou a mesma pessoa, né? Exatamente. Eu sou a mesma pessoa e como eu me conecto, qual que eu posso aproveitar do benefício que eu tive do Last Miles para gastar para usar esse cupom no programada, que talvez era coisa que eu nem faria e falava, agora eu vou usar, e você incentiva outro tipo de ocasião na pessoa que não estava nem... Né? Por isso que hoje a gente olha mais para os momentos de consumo do que para o indivíduo. Claro, a gente personaliza? Claro que personaliza, mas também personalização tem um limite, né? Porque senão vira um cabresto. E um desafio. Hoje eu busquei por uma jarra d'água de vidro. Amanhã ele vai continuar me oferecendo de vidro. Amanhã de novo, e depois de novo, e depois não sei o quê. Gente, não compro só isso. É isso. Vocês estão me olhando direito? É isso. Né? Ok, agora estamos vivendo um mundo cookless. Mas calma, não era só os cookies que ajudavam a gente a encontrar. Já faziam isso errado há muito tempo. E eu já vou também falar aqui, tô falando aqui, inclusive para sua câmera, Bruna. Tá bom. Quem ficar fazendo, por exemplo,
shadowing, né? Então, eu cliquei sei lá, num sapato e ele continuar me perseguindo e eu já tiver comprado, eu vou continuar clicando no teu anúncio só para você pagar o meu clique. Para aprender a trabalhar direito. Pronto, falei. Porque, gente... Porque não é sério, inteligente. tem que rolar. Ok, tem os algoritmos, não sei o quê. Quem desenhou o algoritmo? Foram pessoas. Se você tem dados, e eu estava falando até disso há pouco tempo, dados em si é o petróleo. O que você faz com o petróleo, Bruna? Nada. Você só começa a usar o petróleo depois que ele é... Qual que é o nome do processo que acontece com o petróleo? Não sei. É só depois que ele é feito ali todos os processos, ele vira uma gasolina. Quando ele vira um óleo, quando ele vira outra coisa. O dado por si, ele não diz nada. O que vai dizer são os insights, as conclusões, as informações que você tira em cima daqueles dados. As pessoas estão consumindo mais de quarta-feira à noite. Ok, o que eles estão consumindo? Amistel gelada. Pô, então provavelmente é porque eles estão assistindo o jogo. Amistel é a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores, então eu preciso entregar isso aqui gelado na quarta-feira. Fulano, ciclano, vocês estão bem abastecidos de Amistel? Você entendeu a diferença? Total. É como você usa esse dado realmente para trazer uma ação, né? Exatamente. Você falando é super verdade. Eu pesquiso muito sobre festas de aniversários, porque eu gosto dessas coisas. É mesmo, Bruna? Até terminar aqui eu vou contar. Serei obrigada. Tá. E aí, sei lá, eu fiz festa do Bento, sei lá, de 1 ano, sobre um tema que eu nem lembro. E aí, continua me perseguindo aquele tema que eu não vou fazer mais, né? Não vou voltar a fazer mais. E continua me oferecendo coisas. É um exemplo que me veio na cabeça de que repete e passou. Eu pesquisei, fui lá, acabou. Agora é outro tema, é outras coisas. Vocês podem falar, puxa, essa daí tá vendo que hoje é aniversário, eu vou trazer outros temas para ela. Exatamente. Né? Por que você vai trazer o raio do mesmo tema? Gente, fala, eu tenho produtos de festa para o tema que você quiser, inclusive. E aí, Bru, eu lembro muito bem de você falando lá na sua palestra da Katz, que quando você traz também essa... Como é que foi mesmo que você falou que você estava falando aí agora da festa? E aí eu lembrei de uma coisa que você falou e agora eu esqueci. Enquanto você estava falando dos temas. Que não, legal. eu estava dizendo sobre... Uma vez que eu fiz, passou e eles continuam me atraindo com o mesmo tema. Não é sobre tema de aniversário, é sobre o mesmo tema. Você não lembra isso o quê? Pode cortar, por favor. Passando uma baita vergonha. Me marcou o que você falou e eu agora não me lembro. Que maravilha. Bruna, não sei nem o que você tá relatando. Não sei, não faço ideia. Você falou uma coisa que foi muito legal. Eu vou lembrar até o final. Mas tá. Tá. Vamos continuando aí. Sério, pode cortar isso. Depois pra não passar tanta vergonha, porque eu tinha gostado. Ainda mais eu grávida, lembro zero. Né, gestonta, mas, né? E eu que não tô lembrando. Não, mas é sério, você tinha falado alguma coisa sobre isso de... Ah, lembrei, Bru! Pode cortar a partir daqui. Quando você falou na Katz sobre quando você tem um consumidor que entra em contato com você, para você dar muito mais atenção para esse cara, porque mostra que realmente ele se preocupa com a sua marca, ele se preocupa com a sua empresa. Pelo saque, exatamente. Você falou isso, eu achei isso incrível e faz todo sentido. Então, numa dessas, você pode até mandar pro cara. Querido, vírgula... Por favor, não me... Eu já fiz a festa de carros do meu filho. Você não quer me sugerir algum outro tema? Eu gostei dos seus produtos, achei legal, mas esse tipo de comunicação não está sendo legal. Pô, isso mostra que você é um consumidor, que você tem uma preocupação com aquela marca, com aquele varejo. Putz, eu achei muito legal quando você trouxe isso. E esse exemplo é perfeito, porque realmente eu não faço isso porque eu falo, cara, eu não sou zero conectada, porque... Você compra em vários lugares, então não tem uma relação emocional com alguma marca específica. Então, quando a pessoa vai lá no saque, liga e fala, tive um problema, cara, ela considera você muito. Porque ela poderia simplesmente mudar e comprar em outro lugar. Exatamente. E eu sei que é muito ruim dizer isso, mas o consumidor está cada vez mais infiel. Sim. Cada vez. É que eu acho que eu tenho um pouco de problema com essa palavra fidelidade, não no relacionamento. Mas com o termo marketing da coisa. A cara do André foi fantástica. Vou cortar, Luísa. Tem problema com essa coisa, a fidelidade foi ótima. Não, gostei. Vamos lá.
Eu tenho um pouco de dúvida sobre essa palavra fidelidade, porque a fidelidade ela existiu enquanto você só tinha uma opção ou duas opções de marca. Ah, sim. Faz todo sentido. Então aí era fiel ou você não tinha opção. Uhum. Né? Então, hoje, como você tem muitas opções, você entende que talvez a marca não é tão diferente. Então, por que eu só compro ela? Então, quais são os benefícios que você está oferecendo para o consumidor entender realmente que ele gosta mais da sua marca, que ele prefere mais sua marca? Porque fidelidade é uma palavra muito forte. E que vai além do preço, né? Vai além do preço. Não, vai total além do preço. Mas porque eu tô com uma marca que é, sim, posicionada como a mais cara do mercado no segmento. De premium ali, né? Mas isso não faz com que a gente venda menos. Mas sim, claro, tem momentos em que o pessoal pode pagar por uma Heineken e vai tomar uma Heineken. Não posso agora, vai para outra marca. Isso acontece. A fidelidade ao bolso, né? Digamos assim. Isso. Mas, enfim, eu acho que isso que você falou é muito verdade, né? Porque senão, eu sou fiel aos Correios. É claro, é um monopólio. Né? Se você fosse pensar, sou fiel a não sei o quê. Mas você tem duas opções. Você não gosta da opção 1, você vai para a opção 2. Mas é aquela que você gosta, realmente. É a falta de escolha, eu acho. Não que não exista, mas eu acho que realmente é isso que você trouxe. É o valor além do preço, né? Com certeza. Com certeza. E eu acho que é o que as marcas têm que trabalhar mais hoje em dia, né? Mesmo porque, vamos ser sinceros, preço e guerra de preço nunca vai acabar. Tá aí o Ricardo Nunes para comprovar. Falava, preço é tudo. Quebrou. Não, e porque tem um limite, né? Não é verdade que você vai conseguir ser barato em tudo, sempre. Né? E tá aí o Walmart para falar preço baixo todo dia. Né? É um conceito que não funcionou aqui no Brasil, né? E eu acho que é menos pela política, talvez, que eles tinham, e mais pelo mercado, como funciona. Né? Na época eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso, e aqui a gente gosta muito de saber que está em oferta. A gente gosta de uma promoção. Exato. Né? Então, a comunicação faz muito sentido. Não me fala que é preço baixo todo dia, me dá promoção. Não, mas a promoção é todos os dias. Não. É assim que não acredito. E é da cultura, né? Não tem certo e errado. É um pouco da cultura e o brasileiro gosta disso, mas até... E aí, as estratégias que a gente faz de gatilho para poder levar até um e-commerce, às vezes a oferta vai funcionar e às vezes ele vai funcionar porque você vai entregar em meia hora para ele. Qual é o gatilho? Às vezes você vai queimar uma promoção e ele já iria comprar porque ele precisava daquilo em meia hora. Não era o preço, era a necessidade que ele tinha, né? Depois de ver campanhas que levam... Falando tanto no ponto físico quanto no digital, tá? Mas campanhas que levam as pessoas a comprarem um produto que está em ruptura... Depois disso, que para mim é o pior, a pior coisa que você pode fazer é justamente isso. De oferecer algo que ele já compraria. De oferecer algo em promoção que o cara já compraria pelo preço cheio. Para mim, é a segunda pior coisa que tem. Porque daí você tá queimando margem, você tá deixando de ganhar dinheiro. Pra que você quer promoção? Porque o povo gosta de promoção. Mas o povo também gosta de ter o produto no ponto de venda. Então, não, assim... eu acho que a gente tem um desafio... no Brasil, de que existe essa questão de que o brasileiro gosta de promoção, então você pode fazer, você pode... Né? Mas não precisa ser sempre. Mas eu acho que como a gente tem uma economia que oscila muito, uma inflação que não contribui, a gente fica... E o varejo é muito dessa questão de olhar o curto prazo. De que eu preciso fazer ou ganhar esse retorno no curto prazo. E aí a oferta, o tabloides, ou a TV, ainda muito presente, porque parece que vai, trazer isso, Bru, porque na época que eu tava na Disney, um dos produtos que a gente tinha lá é o Club Penguin. Não sei se você conheceu. Era meio que uma realidadezinha virtual para crianças, onde tinha uma ilha de pinguins e tal, e os pinguins eram os avatares das crianças. Tá. E era super legal, tinham narrativas, putz, era um baita de um produto. Mas ele começou a não dar certo a partir do momento que tiraram as diferentes formas de pagamento do brasileiro. Então, tinha boleto bancário, cartão de débito, cartão de crédito nacional e cartão de crédito internacional. Tá. Aí tiraram boleto. Putz, caiu uma boa parte. Já cai uma boa parte. Dos assinantes. Depois tirou o cartão de débito, caiu mais outra parte. Quando ficou só cartão de débito, cartão internacional, não se sustentou. Até hoje eu não sei direito qual que foi a história, mas foi isso que eu sei que aconteceu. Não sei quais foram os motivos que levaram isso a acontecer. Mas eu tô falando isso porque o brasileiro tem essa coisa de
cara, mas eu não sei como é que vai estar daqui 3 meses. Eu não vou me comprometer com uma assinatura de 12 meses, Sim. mesmo sabendo que eu vou economizar. Eu prefiro ir pagando mês após mês. Uhum. Tem isso. E já desde ali de quando eu tava na Disney. Não, e eu não sei como estão os números agora, mas a gente tem uma boa parte da população ativa que não tem conta bancária. É, tem também. Eu acho que Então- agora com essas Então, o fintechs boleto ajuda deu uma muito. melhorada, né? Pode ser. Não Eu sei tava qual é o olhando isso esses número. dias, mas agora não não sei me qual é o lembro. número. Mas temos diferentes motivos aí Pra que isso aconteça. E na última pesquisa que eu fiz, que falava sobre o digital, uma das coisas que eles valorizavam era as formas de pagamento, os tipos de pagamento, que agora o digital já se destaca, é um dos canais que se destaca com o Então, Pix. Bru, você sabia que o Brasil é um dos países, se não o mais evoluído em formas de pagamento que existe no mundo? Ah, eu vi sobre isso. Eu fui uma palestra que falava, cara, lá fora não existe esse negócio de Pix, não existe... Imagina, boleto, É, dividir em 2, 3 cartões. Não existe. É verdade. E isso foi, inclusive, uma das coisas que me ferrou um pouco ali na época de Emirates Airlines. Porque era tudo trazido direto de Dubai. Então, o jeito que era Dubai tinha que acontecer no Brasil, que tinha que acontecer nos Estados Unidos, que tinha que acontecer na Malásia, né? E em qualquer lugar do mundo. E não adianta. Aí sim existe certo e errado. Porque o certo é o quê? Você olhar Claro. para a regionalidade de cada país. Total. Como que esse país funciona? Então, vamos fazer assim. Isso quer dizer que você tem que perder a sua identidade como marca? Não. Mas você tem que se adaptar àquele país que você está fazendo o negócio. Eu, pelo menos, ainda não, né? Mas eu ainda não estou preparada para comprar uma passagem da Emirates de executiva. Custa, sei lá, uns 40, 45 mais. Não, mesmo que não seja à vista. Mas aí dá um problema no final ali no checkout e eu ser cobrada em duplicidade. É. Quantos brasileiros têm essa possibilidade? Então, isso estava dando muito problema. E uma das formas de solução era trazer novas formas de pagamento. E não, só tinha cartão de crédito, parcelamento em cartão de crédito. Entendi. Não tinha ali, sei lá, um desconto no boleto, não tinha um... Na época nem existia Pix, mas... Não que isso seja muito tempo, não, obviamente, né? Porque Sim, sim, sim. sempre lembrando que eu sou muito jovem. Eu passei por grandes coisas aí, MP3 e tal. Não, mas eu o sou jovem. Pix tem o boleto, acho que tem até um tempo mais. Não, mas boleto há Pix mais tempo. Pix, eu acho que foi quando entrou o governo Bolsonaro, não foi? 2021, eu Por aí, acho. 2021. Mas, enfim, eu acho que é muito legal trazer esse ponto também, porque o Brasil, hoje, e até também aqui falando hoje da realidade que eu vivo dentro da Heineken, é o país que mais evoluiu em e-commerce nos últimos anos, de longe. De longe. Quando dizem que o Brasil não é para amadores, é isso, porque tem uma complexidade, né? Tem uma complexidade. Não sei se a palavra é ficar fácil, mas quando você olha para os Estados Unidos, lindo, tudo funciona, maravilhoso. A China, você fala, amigo, vem vender aqui no Brasil. É que a China fez a lição de casa bem feita, né, nesse caso. Mas eu acho que tem uma série de motivos para isso, mas tem uma extensão geográfica que a gente tem. A gente está falando de continentes dentro do mesmo país, então de climas completamente diferentes, né? Então é muito O desafiador. Brasil é giga, né? É muito desafiador. Então, uma coisa é você começar um business em São Paulo. Quando você começa a estender aí. Então, vi desafios de uma empresa, por exemplo, de chocolates que precisa... Como que você chega com ovo de Páscoa no norte, ele inteiro, por uma questão mesmo de clima, assim, né? Por uma questão de clima. Então, como que você trabalha para poder distribuir lá? É complexo demais, não é assim que você monta o produto, manda lá o Muito caminhãozinho. complexo. Eu tenho uma grande amiga que ela é de logística, de uma fábrica também, uma marca grande de chocolate. Ela fala, Lu, a gente sofre. Criar, às vezes, umas embalagens sejam mais térmicas. Eu acho que vai ficar fácil depois de cortar, mas eles estão tensos que acabou o nosso tempo. Ah, acabou? É que são 4h15. Ah, tá bom. Então vamos encerrar. Ai, que ela estava muito concentrada, né? Tá bom, eu vou encerrar. Peraí, que eu preciso... Que agora a gente tava falando da Chocolate. logística. Isso. Tá bom. O assunto tava bom. Tava, né? Eu tinha que perguntar tanta coisa ainda. Já passou tão rápido assim. A gente fala. Eu avisei. Começou com a natação, já tô na logística do norte. Do ovo de Páscoa, um pouco mais específico. Mas, Lu, eu acho que você tem uma contribuição muito importante do que você vem trazendo sobre esse olhar digital, esse olhar e-commerce. E eu sempre que eu posso, eu trago você para essa conversa, porque eu acho que tem um mercado, um potencial enorme para todo mundo aprender. E eu
gosto muito de te ouvir, porque eu acho que a gente tem desafios, não porque é a nova geração, não, porque o mundo tá assim, né? E eu acho que você tem feito uma contribuição importante nesse sentido. Pensando para o futuro, não especialmente profissional ou profissional também, mas como que você se vê daqui 2, 3 anos, se eu pudesse... Porque eu não vou falar 10, porque... 10 anos é muito difícil É muito pensar, difícil. principalmente Mas no como que a segmento que eu tô Luísa hoje. se vê como pessoa ou profissional? Eu acho que como pessoa, me vejo como uma mãe. Acho que essa é a primeira coisa que é importante. A maternidade está começando a me pegar, assim, no sentido de tô querendo cada vez mais pensar em ser mãe. Abrir um pouco mão da minha vida para cuidar da vida de outra pessoa. Você pode me dizer isso melhor? Tia Né? Bruna Você tá vai chegando no ajudar. terceiro. Opa! E acho que como profissional, eu tenho muita ambição. Então, eu acho que eu tô indo por um caminho legal. Acho que eu tô conseguindo também fazer um movimento bacana, fazendo uma autoavaliação. Mas eu ainda também tenho muito, obviamente, a aprender. E acabei escolhendo, ou fui escolhida por um canal que muda a todo momento. Então, eu também tenho que ir aprendendo a todo momento. Eu gosto muito desse dinamismo. Eu não vou dizer que sou aversa a rotinazinha ou a tudo muito certinho, mas eu preciso, às vezes, dessas mudanças. Olha, agora vem uma coisa nova, agora é isso, agora é aquilo. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Claro, previsibilidade é legal, mas eu gosto muito da parte mais emoção, aventura também do negócio. Eu Perfeito. gosto muito. Então, espere também aí para os próximos, talvez 3, 4 anos, falando em Luísa profissional, também continuar aí avançando mais. Tanto na frente que eu tô, se der dentro da minha companhia, ótimo. Se não, a ideia é continuar crescendo. Que legal. E eu gosto sempre de fazer uma pergunta, e tenho tido diferentes respostas, sem ter certo e errado, de que se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, qualquer pessoa, para ouvir, para falar, para escutar, 10 minutos. Viva ou morta? 10 minutos eu te dou para você escolher no mundo. Jesus. E por quê? Porque ele é meu ídolo, meu Deus, meu Senhor. Seria Jesus Cristo. Que legal. Que legal. É isso. A gente falou bastante, nos divertimos. Foi bom? Foi. Gostou? E podemos marcar a segunda. Vai ter que ter, Né? vai ter Só que ter tem um episódios, problema de Luísa eu ligar, Fontana. que agora eu tô aqui assim com você, com câmera em volta também, porque às vezes a gente quer, né, dar mais risada, falar algumas outras isso. coisas, a gente dá aquela segurada, mas, putz, Bru, obrigada de novo. Não tenho nem como te agradecer, principalmente essa abertura linda que você fez. Amei, amei, amei. Obrigada pelo convite. Eu espero que tenha sido bom. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de conhecer a Luísa um pouco mais. Ela foi aqui o que ela é exatamente no dia a dia e nas redes sociais. Acho que é muito verdadeiro dela, esse jeito brincalhão de falar, esse jeito aberto de falar. Eu acho que isso é uma característica super, super importante sua e que me chamou a atenção nas redes sociais. E hoje a gente está aqui super feliz. Mais um episódio, então gratidão, obrigada, espero também que vocês tenham gostado, e é isso, acompanhem e depois mandem mensagem, eu quero que os amigos, os primos, a família da Luísa, que ela já fez propaganda aqui de todo mundo. Exato, dos amigos, né, falei bastante dos amigos, é isso, pessoal, por favor, interajam aqui também pra gente saber que vocês assistiram. Obrigada e até a próxima.